A gente tem um caso muito emblemático no Piauí, que foi o caso Fernanda Lages. Inclusive, à época, o DG era o James Guerra, que foi um cara muito de posição ali, né? De chegar junto. Você estava onde naquela época já? Eu estava trabalhando na Delegacia de Crimes de Trânsito e na Gerência de Polícia Especializada. Eu estava acumulando mesmo, a pedido do próprio James na época, né? Realmente, é um caso emblemático, né? Naquele tempo, a Polícia Civil, ela foi injustiçada, né? No início da investigação, porque algumas autoridades iam para a mídia e falavam, especulavam e induziram a população, né, a existência de um crime que não teria ocorrido. Naquela época eram 2 promotores. Exatamente. Aquilo ali revoltou muito. Eu lhe digo assim que quase a unanimidade dos delegados ficou revoltada com a atitude ali de dizer que a Polícia Civil estava acobertando um criminoso. Né? E ali tem um episódio muito, muito importante na história do jornalismo e da polícia, é que foi a primeira vez, assim, de fato, que aspas, né, o jornalista começou a pautar a investigação absurdo do Ministério Público, da polícia, e induzindo a população ao erro. Induzindo a população, certo? Aquilo ali foi um dos casos mais irresponsáveis que eu já vi. Criando fake news. Aquilo foi um absurdo. A população estava todo dia querendo assistir uma novela de um crime que não ocorreu. Inventava-se suspeitos que não existiam, né? Agora, para você ver a importância... Só lembrando que quem induziu tudo isso foi o que está preso, é um presidiário chamado Arimaté Azevedo. Certo. Que foi processado por muitos delegados, inclusive. É verdade. Esse jornalista, recentemente, ele teve alguns indiciamentos por crime de extorsão. E que foi preso, né? Isso, foi preso recentemente. E continua preso agora, né? Acho que está... domiciliar. Ele está com tornozeleira eletrônica, inclusive, isso, né? E assim, é importante para você ter ideia, como foi importante a evolução, né, da Polícia Civil, do cargo, inclusive, de delegado de Polícia Civil, ser um bacharel em Direito concursado, uma pessoa que tem realmente uma qualificação, né? Porque se você observa, se fosse há 30 anos, 40 anos, talvez tivesse inventado um suspeito para dar uma satisfação, não é? Ora, já que tem 2 promotores dizendo que tem um crime e que estão criando um suspeito na mídia, vamos prender e vamos acabar com isso. Então a Polícia Civil foi muito profissional. Imagina que foi feito na vida do Givago. Não, aquilo ali, para ele ser indenizado ali, haja indenização. Que o que esse rapaz sofreu, certo? É irreparável, né? Não, assim, conheço pouco, não tenho nenhum laço de amizade com ele, digo isso de forma bem objetiva, certo? Aquilo que ele sofreu, ele é um homem duro, viu? Deus o ajudou, porque foi uma das maiores injustiças que eu já vi. E de fato, assim, não tem sombra de dúvidas nenhuma sobre o suicídio da Fernanda Lages? Sem nenhuma dúvida, nenhuma. Foi um caso investigado ao extremo, exaustivamente, na época pela CICO. Tínhamos os melhores delegados lotados lá. Depois, né? PF. Depois Polícia Federal. Então, assim, até as diligências que o advogado da família pedia eram feitas, mas ele não concordava com o resultado, porque o resultado era suicídio. É um perfil que... Não tem o que fazer. E aí é aquilo que eu digo, às vezes a família não quer aceitar. E aí coloca na cabeça... Sobre essa ilusão que foi colocada, que acho que é uma das maiores fake news. Sim. Né? Esses 2 personagens, como Eliardo Cabral e o Biraci Rocha e Arimaté Azevedo, eles têm um papel preponderante toda essa história de achincalhar famílias e mais famílias, não só as de delegados, né, mas também a da própria família. Olha, como eu digo, os familiares da Fernanda, até que você entende terem tido um abalo psicológico tão grande ao ponto de tentar colocar isso na cabeça, de não aceitar a questão do suicídio. Mas, assim, profissionais, não é para fazer o negócio daquilo, né? Então, assim, o saudoso promotor Eliardo foi meu professor, né? Sempre tive uma boa relação com ele, mas aquilo que aconteceu naquelas entrevistas era um absurdo, absurdo. Não tem como mensurar, certo? O prejuízo que foi causado. O mal que foi causado ao Givago, à polícia, certo? Então, assim, eu nunca tinha visto algo perder o controle. Como a comunicação é forte, né? Você tem que ter muito cuidado, por isso que você tem que se ter responsabilidade no jornalismo também.